Olá, boa noite. Meu nome é Breno, somos o Grupo Tesla. Nosso grupo ficou responsável pelo elemento de máquina e engrenagem e nesse trabalho a gente vai passar um pouco aqui, né, o que é engrenagem, as dimensões de uma engrenagem, as características principais de uma engrenagem, a relação de transmissão, né, entre elas e os variados tipos de engrenagem. Então, o que são as engrenagens? Né? As engrenagens são rodas com dentadas, né, que servem para transmitir força e movimento entre eixos, né, podem ser paralelos, cruzados. São utilizadas, né, quando se deseja variar o número de rotações ou o sentido da rotação. E as engrenagens elas podem ter variados tamanhos, né? Uma de tamanho diferente trabalhando com a outra. Nesse tamanho diferente a gente vai obter a relação de engrenamento. Nesse caso, ou você aumenta, ou você diminui a rotação, aumenta ou diminui a força. Toda engrenagem ela tem basicamente alguns valores, algumas medidas que são bastante importantes, sendo elas o diâmetro externo, que pode ser medido, ou seja, é o tamanho máximo dessa engrenagem, né? O diâmetro máximo dela, da altura superior do dente até o centro aqui do eixo, né? Temos também o diâmetro interno, que começa do pé da engrenagem, né? Do pé do dente, indo até o centro aqui do eixo, corresponde ao menor diâmetro da engrenagem. Temos o diâmetro primitivo, que também é um valor muito importante. Esse diâmetro, ele pega basicamente de onde? É a altura da cabeça do dente, né? O diâmetro primitivo da engrenagem é onde ocorre o contato quando as engrenagens estão em trabalho, né? Estão engrenadas uma com a outra. O contato se dá aí no diâmetro primitivo. E o diâmetro primitivo ele corresponde ao diâmetro intermediário entre o diâmetro externo e o diâmetro interno. Outra altura importante é a cabeça do dente, que é medida justamente do diâmetro primitivo até o diâmetro externo da engrenagem. Temos também o pé do dente, que corresponde à parte interna do dente que fica entre o diâmetro primitivo e o diâmetro interno. Temos a altura do dente, que corresponde à altura total do dente. O outro, a espessura do dente, né? Aqui, ó. O dente, ele tem uma espessura, que seria aqui medido no diâmetro primitivo, do diâmetro de um lado do dente até o outro. Mais um parâmetro importante para a engrenagem é o ângulo de pressão. Esse ângulo seria relativo aos dentes que estão, o dente que está engrenando e o dente que está desengrenando. Como a gente pode ver, esse ângulo ocorre como? Você tem o sentido de giro da engrenagem, você tem um dente que está entrando no engrenamento e o outro que está saindo. Passando aqui uma linha, né? Ligando esses dois pontos, aqui vocês podem ver, ó, o diâmetro primitivo é onde está acontecendo esse contato, né? Esse eixo que foi traçado, essa linha que foi traçada, ela está defasada em relação a um eixo entre as engrenagens. Esse ângulo formado é o ângulo de pressão. Esse ângulo ele pode ter diferentes tamanhos, né? Sendo aí 14,5, 20 graus e 25 graus. O mais usual é o ângulo de 20 graus. Parâmetro importante para a produção das engrenagens e a partir dele as engrenagens são produzidas é o módulo. O que seria o módulo? Você tem o diâmetro primitivo e o número de dentes. Dividindo esse diâmetro primitivo pelo número de dentes, você obtém o módulo. E a partir dele, o dente na engrenagem pode ser todo dimensionado e a engrenagem num todo, né, pode ser dimensionada, dependendo aí desse parâmetro, o módulo. No conjunto de engrenagens, geralmente trabalhamos com engrenagens de diferentes tamanhos. Para que ocorra o engrenamento com engrenagens de diferentes tamanhos,
é necessário ter o mesmo passo, o mesmo adendo e o mesmo ângulo de pressão. As engrenagens elas apresentam uma relação de transmissão entre elas. Como a gente pode obter essa relação de transmissão? Geralmente no sistema teremos a engrenagem motora e a engrenagem movida. No nosso caso aqui, para exemplificar, chamamos a engrenagem motora de engrenagem 1 e a engrenagem movida de engrenagem 2. Essa relação de transmissão, ela depende de quem? Ela depende da rotação da engrenagem, do número de dentes da engrenagem, do diâmetro da engrenagem e do torque. Essa relação, ela é o diâmetro da engrenagem movida sobre o diâmetro da engrenagem motora é igual ao número de dentes da engrenagem movida sobre o número de dentes da engrenagem motora. O torque apresenta a mesma relação. É o torque da engrenagem movida sobre a motora. Já a rotação, ela é inversamente. Ou seja, é a rotação da engrenagem motora sobre a engrenagem movida. Essa relação nos dá a relação de transmissão entre um par de engrenagens. Um dos tipos das engrenagens são as engrenagens cilíndricas, que são divididas em engrenagens cilíndricas com dentes retos e engrenagens cilíndricas com dentes helicoidais. Bom, as engrenagens cilíndricas de dentes retos, elas são de fácil manutenção, fácil fabricação e em relação aos outros tipos de engrenagens. Em altas velocidades, elas apresentam ruídos. As engrenagens cilíndricas de dentes retos, elas apresentam um tipo de engrenamento mais abrupto, um engrenamento mais bruto. Por isso, um dos motivos também do seu alto ruído, né? E apenas transmitem cargas radiais aos eixos. Bom, então aqui nós temos um exemplo de engrenagem cilíndrica, onde os dentes que são helicoidais estão transversalmente, né, transversal ao eixo. Tem um rendimento melhor do que as engrenagens de dentes retos e podem ser utilizadas em grandes relações de transmissão. São utilizadas em situações em que requer maior carga e maior velocidade. A engrenagem de dente reto, ela pode ser utilizada em caixas de marcha, mas geralmente é utilizada na engrenagem da ré, né? Já a engrenagem com dente helicoidal, ela é utilizada também na caixa de marcha, mas nas engrenagens das outras velocidades, como a velocidade de primeira marcha, segunda, terceira e assim sucessivamente. Então, falando sobre um pouco da cremadeira, a cremadeira é basicamente um elemento de máquina que consiste em uma barra dentada que, em conjunto com uma outra engrenagem, transforma um movimento rotativo em movimento linear e vice-versa. O sistema de transformação de movimento é aplicado em vários setores: residencial, automatizar portões para abrir e fechar, ferrovias, onde cremadeiras são colocadas no solo para a locomotiva vencer terrenos ígneos e principalmente encontrado no setor automotivo, onde eles usam desse sistema para que ocorra o controle direcional do automóvel. Temos o seu principal aplicação, que é no meio automotivo, onde a cremadeira está aqui, localizada aqui, né? E o peão, ele trabalha diretamente engrenado ao peão. Quando giramos aqui, ocorre a transformação de movimento que movimenta a cremadeira. Eu vou falar um pouquinho das engrenagens cônicas. As cônicas de dentes retos são utilizadas para mudar a rotação, a direção da força em baixas velocidades. Falando das engrenagens cônicas, elas têm a forma do tronco de cones, né, com dentes retos e helicoidais, né, que servem para transmitir rotação entre eixos concorrentes. Já as engrenagens helicoidais é utilizado quando se quer transmitir grandes potências, né, e suavidade no movimento. Agora vamos apresentar mais um tipo de engrenagem, que é o parafuso rosca sem fim. Este tipo de engrenagem normalmente é usado para transmitir potência entre eixos reversos
normalmente sempre com um ângulo de 90 graus. É um conjunto composto por um parafuso, rosca sem fim e uma coroa, como podemos ver aqui nesta imagem. Podemos encontrar este tipo de engrenagem em aplicações automotivas. Podemos citar como exemplo caixas de direção de veículos pesados.